Bom, gente, estamos aqui para mais um programa nosso Café com o Diretor, com o nosso diretor, professor Carlos Alberto, e sempre recebendo convidados com algum tema relevante que a gente quer mostrar para a nossa sociedade, para a nossa comunidade em geral. Hoje nós estamos recebendo aqui a professora Cirlei Brandão. Ela é coordenadora do NAPNE, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas. Tem um trabalho muito importante na inclusão de nossos estudantes que têm alguma necessidade específica para eles se manterem em sala de aula e terem êxito. E o professor Carlos Boinar, que é o diretor de assuntos estudantis. O NAPNE é um setor ligado a essa diretoria, então ele está aqui também com a gente. E a gente vai conversar sobre um projeto do nosso campus, ligado ao NAPNE, proposto pelo NAPNE, que foi aprovado para um recebimento de uma verba extraordinária da Secretaria de Educação Tecnológica, a CETEC, ligada ao MEC. Então, vou passar a palavra para o professor Carlos Alberto, para ele dar as boas-vindas, e depois passamos a palavra para os convidados. Carlos Alberto. Obrigado, Jolivan. Bom dia aí a todos e a todas. É o nosso café. Isso. Toda sexta-feira, né? Então a gente, como o Jolivan já falou, aproveita para falar de assuntos atuais, né? E de relevância aí para a nossa instituição, onde a gente traz as informações para toda a nossa comunidade e também para a nossa sociedade. E lembrando, né, que esse programa passa no TV Câmara, né? Toda quinta-feira. Quinta-feira, 9 horas é o nosso horário. É o nosso horário. Então, assim, é importante a gente trazer essas informações para todos nós e tomar o nosso cafezinho. Hoje com a convidada Cirlei, também o nosso diretor Boinar, porque nós vamos tratar de um assunto aqui que nós tivemos a informação essa semana. Daqui a pouco a gente vai falar, que nos deixou assim, muito felizes, porque passa a ser um reconhecimento do trabalho dos nossos servidores, um trabalho muito importante, porque nós sempre falamos da questão da inclusão, né? Os institutos federais têm essa pauta, né? Vamos dizer assim, como inclusão, mas, como eu sempre falo, a gente tem pouca prática, né? Mas aqui no Campo Centro, eu sempre acompanhando essa questão da inclusão, e aí quero aproveitar o momento para agradecer e dar os parabéns pelo setor, que é o NAP, né? Que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas. Esse núcleo, né, tem assim, trabalhado com muita, vamos dizer assim, com muita eficiência, né? Porque apesar dos poucos recursos que a gente, que vinha tendo, né? Que a gente também agora, a gente tendo esse olhar mais forte para as pessoas com deficiência, porque o nosso trabalho de inclusão, nós conseguimos aí uma verba, através da reitoria, de uma emenda parlamentar foi 300 mil, para a gente construir o nosso laboratório de práticas pedagógicas inclusivas, não é isso? Isso. Então, e agora, a gente, depois a gente vai falar que a gente, em janeiro desse ano, nós recebemos aqui a visita do diretor de desenvolvimento da rede, da CETEC, secretaria nossa, o Kedson Lima, e também o coordenador de fomento à rede, o Fábio Ibiapina. Eles estiveram aqui e conheceram a nossa escola, nosso campus, e uma das coisas que eles mais ficaram impressionados foi realmente o trabalho que a gente desenvolve aqui com a inclusão. Hoje daqui a pouco a gente pode saber da Cirlei quantos alunos nós atendemos aqui na nossa instituição, mas o que a gente vê é que muitos alunos estão procurando a nossa escola porque eles sabem que aqui
dependendo, né, das necessidades dele, ele vai concluir com êxito o curso dele. Porque às vezes o aluno vai para uma determinada escola e não tem todo aquele apoio necessário, enfim. E aí ele acaba desistindo. Mas aqui, né, através de alunos que já estudaram aqui, que concluíram, passam lá, né, lá consegue se estudar, porque tem um setor que nos ajuda bastante, né, e eu acho que isso é muito importante. O nosso setor aqui, o NAP, posso dizer que ele já é referência entre os institutos, e vocês vão saber por quê quando a gente vai falar aqui do que aconteceu esta semana. Então, isso aconteceu devido a essa visita, né? Isso foi possível devido a essa visita que foi feita em janeiro desse ano pelo diretor, né, de desenvolvimento da rede e também o coordenador de fomento da rede. Através da visita deles, conheceram o nosso setor e a gente apresentou um projeto, né, que se chama Confecção e Adaptação de Material Acessível para Estudantes Deficientes Visuais atendidos pelo NAP do campus Centro do Instituto Federal Fluminense. Então eles conheceram esse projeto que é desenvolvido dentro da nossa instituição e eles gostaram muito e estão apoiando esse projeto. Aí, se eu estiver errado, você me corrige aí, mas para que esse projeto seja estendido para toda a rede, que ele seja estendido para toda a rede. Então, isso foi, nós recebemos essa notícia da aprovação desse projeto essa semana, mas no desenrolar aqui da nossa conversa, a gente vai, né, colocando aí. Só para reforçar uma coisa, Carlos Alberto, lembrar que esse projeto já tem a tradição e sempre com recursos próprios nossos, né? Recursos próprios, compra de material, bolsas, enfim, sempre com recursos da instituição. E agora, com essa sinalização que houve com essa visita, a gente pôde captar algum recurso de fora também extraordinário para esse tipo de ação. Então, é importante, né, você falar isso, que a gente vem, nós como instituto, como uma instituição que tem o dever de incluir, e só agora a gente consegue, né, um fomento, né, específico, vou dizer, para essa ação que é muito importante. Mas a gente sabe que isso aí vai ajudar bastante, não só os nossos alunos, mas também alunos de outros campos, de outros institutos, porque esse projeto a gente vê que vai ser a nível nacional e a gente espera que ajude muito aos alunos, principalmente os alunos com necessidades, com deficiência visual. Então, a gente está muito alegre, muito confiante, com esse novo laboratório que a gente vai, acho que falar rapidamente, mas a obra deve começar. Começou ontem, já começaram as medições ali, provavelmente semana que vem a obra em si já começa. Então a gente já semana que vem já está, né? Provavelmente. Eu acho que está com a previsão de 2 a 3 meses, né? Provavelmente no início do ano que vem a gente vai estar inaugurando. Então a previsão é que o ano que vem a gente inaugura esse laboratório de práticas pedagógicas. Agora, esse laboratório de práticas pedagógicas inclusivas não é só para deficiente visual, ou não? Não. Só para todos os tipos de deficiência. Para todos tiverem algum tipo de deficiência, esse laboratório. Todos que são assistidos, né? Vão ser assistidos, são assistidos pelo todos os transtornos, todas as dificuldades apresentadas pelos alunos. Isso é muito importante. Mas aí vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto aí, o Cirlei. Bom dia, pessoal. O NAP, ele sempre procura atender a qualquer tipo de aluno que entra na instituição, para que ele possa acompanhar as aulas com, mesmo, como é que dizer,
o mesmo olhar, a mesma condição dos outros alunos. Então, esse projeto surgiu a partir da matrícula de alguns alunos com deficiência visual que entraram na instituição. Na época, a gente só tinha deficiente visual quando a gente iniciou o projeto. A maioria, nós tínhamos 5 deficientes visuais, em vários cursos. Então, para atender esses alunos, a gente começou a construir esse tipo de material acessível, que é em alto relevo, para que ele acompanhasse as aulas, igual os demais alunos. E a gente ficou muito feliz, porque na época, além de atender os alunos que tinham dificuldade, os que aparentemente não apresentavam dificuldade, gostavam do material. Então era uma aula inclusiva, porque todos usavam e tinham um olhar diferente e gostavam desse tipo de material. Se for pontuar, naquela época ainda não tinha curso de licenciatura, né? Não tinha. Então foi até um marco importante, porque depois os nossos alunos da licenciatura puderam tomar conhecimento desse tipo de material, porque eles possivelmente, quando forem atuar, eles vão ter essa possibilidade de lidar com alunos com deficiência. Então é um ganho também para o nosso aluno da licenciatura saber que existe e eles se envolverem também nos projetos. Né? Os nossos bolsistas, quando começou a licenciatura, a gente tinha bolsista da licenciatura em Química, Física, Biologia, tá? Então todos os tipos de licenciatura nos procuravam, e quando eles iam dar uma aula, eles diziam, eu preciso de um material que atenda a todos. A gente fornecia e colocava à disposição. Mas, Silei, deixa eu só fazer tirar uma dúvida. Esse material, ele vai abranger todas as áreas ou tem áreas específicas? Ou é sob demanda? Ou áreas específicas? Olha só. Por exemplo, ele vai atender matemática, português, inglês ou só algumas disciplinas? Não, a gente pode fazer um material adaptado para qualquer disciplina. Para qualquer disciplina. Para qualquer disciplina. Desde que, por exemplo, esse aqui, o foco é você adaptar gráficos. Gráficos, né? Então, até, por exemplo, em literatura, você tem a linha em que o professor apresenta os anos, que é linha do tempo. Então a gente já fez qualquer gráfico, qualquer linha, só deixa a gente mostrar aí. Só para o pessoal ter ideia, né? É uma folha de papelão com o gráfico em material que pode ser sensível ao relevo, né? Normalmente usa linha de costura, né? Barbante, alguma coisa assim. E as inscrições em braille, não sei se fica nítido na câmera, mas as inscrições em braille para o nosso aluno com deficiência visual conseguir interpretar. Não, essa é uma matriz, a gente fala que é uma matriz artesanal, sim, porque a gente precisa do aluno, do profissional para fazer, tá? Então, aqui quem faz é o profissional ou o aluno. Esse material é artesanal mesmo. É artesanal. Ele vai colar. Isso aqui é cordão. Cordão. Barbante, ele vai colar, aí vai se transformar em uma figura em alto relevo, né? E aí o aluno vai. Não, aí o que acontece? Essa aqui, a gente fala que é a matriz de reprodução. Você faz a matriz, então aí tem as informações todas em braille, tá? O alto relevo. Pode observar o seguinte, que a gente tem diâmetros diferentes para identificar. O eixo tem um diâmetro diferente da reta. Da linha do gráfico. Entendeu? No mesmo gráfico. Aí o ponto lá que a gente precisa, o ponto de interseção, o outro tem uma identificação no ponto de interseção, tá? Uma miçangazinha, né? E outro ponto. Então, aí você produziu isso aí. Isso aí, antes, era só feito assim. Aí quando o aluno começava a manusear, ele começava a ficar sujo, tirava a cola, que ele vai manusear. Então existe uma máquina chamada X4, que a gente reproduz essa matriz em uma película de PVC, tá? A gente tem aqui, película de PVC, e que o aluno vai ter o material em alto relevo e ele não será deteriorado tão facilmente quanto o outro.
Mas aí você acaba reproduzindo uma película dessa para cada aluno, é isso? Pode ser para cada aluno. Aí vira produção em série, porque você já tem a matriz. Quando é vestibular mesmo, a gente faz, por exemplo, se a gente tem 5 alunos que vão fazer prova de vestibular, a gente faz os 5 gráficos para cada um ter o seu na hora da prova. Entendi. Agora, é importante também ressaltar o seguinte, que esse material pode ser para baixa visão também e para cego. Então, o cego ele vai ver o relevo. Virar para a câmera aqui para o cego vai ver o relevo e o baixa visão vai ver o que está embaixo. O material artesanal foi feito à mão. Nossos alunos, bolsistas lá, feito à mão, e esse aqui é feito a partir daquela matriz ali, é feita uma película de PVC com o material em relevo, com o mesmo conteúdo em relevo, e de modo que isso possa ser reproduzido em escala, né? Vamos mostrar o seguinte, que o baixa visão, ele tem acesso ao gráfico e acesso ao texto também, a parte escrita. É porque aí serve para os dois tipos de aluno, baixa visão e também o aluno cego. E aí a gente usa também o autista porque ele quer uma coisa, vamos dizer, prática. Aí ele, entendeu? Ele tem acesso também e ele pode usar. O déficit de atenção é a mesma coisa, ele quer, eu quero um material concreto, né? São vários, as pessoas têm que ter vários sentidos estimulados, e não só às vezes a visão, mas tem que ter o tato, tem que ter às vezes a audição também. Porque a gente iniciou porque começou com deficiente visual, mas depois surgiram outros tipos de deficiência e transtorno. E a gente... Eu estava lendo um projeto que foi enviado, né, para o MEC, da nossa secretaria, né, porque quando nessa visita que eles tiveram aqui no nosso campus, acho que foi você que acompanhou, Nós acompanhamos. Eu não estava aqui, eu estava de férias, mas fez um tour pela escola e eles gostaram muito, né, como já havia falado. Então eu estava lendo aqui uma coisa interessante, que não basta apenas ofertar a matrícula a estudantes com necessidades educacionais especiais. Não é só a gente ofertar a matrícula, né? Não. O aluno, ele conseguir passar no IF, mas ele ter Então, assistência, um apoio. Se ele não tiver assistência, ele não vai conseguir o êxito. E aí nós não estamos trabalhando a inclusão. E outra coisa, a gente tem que falar o seguinte, que esse aluno, ele é acompanhado e dado para ele as condições desde o vestibular, ou do processo seletivo. Se inscreve explicando, informando que ele tem essa necessidade, e aí a gente vai acessibilizar acessibilizar o processo de acordo com a necessidade dele. Então, aí fala aqui, para que ocorra a inclusão, é preciso lançar mão de metodologias e adaptações curriculares que promovam uma aprendizagem significativa. Que é isso que vocês estão fazendo, né? A gente não vai garantir. Entra também as assistências em relação ao psicopedagogo, os profissionais de referência, os tios, né, a confecção de material. Então a gente tem que contribuir para ele. Ele vai entrar ter assistência durante todo o curso dele para ele ter a conclusão com êxito. Ele geralmente nas outras instituições, por não apresentar material, não favorecer, eles trancam a matrícula. Aqui na nossa instituição a gente faz o possível para ele. Baixíssimo o índice de evasão a nível de alunos assistidos, né? Praticamente zero, né? As outras instituições se preocupam mais com acesso, então. Deixa a vaga, a cota lá por lei e entrou. Depois a gente se preocupa com acesso, com a permanência e a saída com êxito. E o êxito, né? Que é hoje a missão, é a missão, né, Carlos Alberto, da assistência estudantil. E, Carlos Alberto, se você me permite também, fazer um breve histórico, né, acrescentar as informações que já foram feitas agora, parabenizar, né, você pela sensibilidade de fazer com que o setor se torne também, sempre foi uma prioridade da gestão, né, da sua gestão, né, parabenizar a Jonivan e Cirlei pela execução do projeto, que foi escrito a várias mãos, né, e ali é um misto de sensibilidades do setor, né, e lembrando também que, independente deste projeto, a escola já se preparou desde a época da pandemia em espalhar pela escola a questão do piso tátil.
que também é uma contribuição importante para esses alunos com essas necessidades. Até então eram espaços pequenos e hoje a gente praticamente tem toda a escola. Toda a escola, toda. Né? Então isso eu acho que é importante, porque também contribui até mesmo pela acessibilidade, deslocamento, ele se tornar um aluno como outro qualquer. E tem independência. A sinalização em braille também As dos sinalizações dos setores. E aí, uma coisa que o NAP me veio à cabeça uma vez e hoje eu estou comprovando, que é a questão até o incentivo à sustentabilidade e pelo material que se usa. Esse material eu acho um material até que é reciclado, brasileiro. Então, olha só o misto de o papel é reciclado, que, né, que já se usava, papelão, enfim. Não, porque esse papel ia ser descartado. Seria jogado fora. Né? E é um material que é extremamente utilizado. Esse projeto, Carlos Alberto, esse valor dos insumos é um valor considerável, que vai fazer com que Cirlei e o pessoal dela possa produzir um quantitativo muito grande de material, vai nos ajudar muito. E acho, né, quando você fala da questão da referência, Cirlei tem tido a oportunidade de fazer algumas visitas, agora, né, provavelmente vai retornar, por convite de outras instituições, para que haja implantação dos NAPs. Né? Então, eu acho, né, pelo menos até a época da visita, quando houve a visita e o secretário, o assessor, estiveram na célula, né, e conheceram o trabalho, mostraram ali que eles já tinham ouvido falar, mas não tinham visto pessoalmente. Eu acho que daí teve a sensibilidade da questão da disponibilidade do recurso, né, que foi nos falado lá atrás, foi solicitado o projeto, foi feito e hoje a escola está sendo contemplada, que no final é um benefício grande para os nossos alunos. Eu acho que isso é importante, né, para que pontue, né, aquela questão, como foi falado, da permanência e êxito, né, mais um instrumento para que possa contribuir com essa ação. E eu acho muito simples e importante, porque o Campo Centro vai contribuir para que outros IFES tenham o mesmo material. Isso que eu ia falar. Às vezes a gente está aqui dentro da nossa instituição aqui, e nosso trabalho está sendo um trabalho interno, né? Mas esse é bom isso deixar bem claro, né? Que é um trabalho que é produzido internamente, mas devido à visita dos representantes da CETEC, do MEC, aqui, eles reconheceram esse trabalho e vislumbraram essa possibilidade. E nós vamos motivar para que esse trabalho seja extensivo, difundido em todos os campos, em todos os institutos do Brasil. Então, o objetivo do trabalho, do que está desenvolvendo aqui, é atender aos alunos de deficiências visuais. Mas o objetivo do MEC é pegar esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui dentro e estender para os outros institutos, para o Brasil todo. E isso é de uma importância significativa, é motivo de orgulho, eu vou falar para você e para o Boinar aqui, né? É um motivo de orgulho para a nossa instituição. Ver o reconhecimento de um trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui ser, né, colocado para o Brasil todo. Tanto que o dinheiro vem para isso, né? O dinheiro está vindo, são um valor de quanto? 100 e poucos mil. Entre os insumos e bolsas e tal, ficou em 100 mil. 100 mil reais. Que pode ser renovado. Que pode ser renovado. Afinal, 18 que pode meses, ser provavelmente. Depois de 18 meses pode ser renovado? Pode. Ah, tá. A ideia do secretário quando veio aqui é produzir até um material científico de metodologia, além da coisa prática, é você documentar a metodologia que possa ser reproduzida. É o método científico mesmo. Você documenta, faz a experiência, né, tem a experiência, documenta, e isso fica de referência para que outros institutos, outros campos possam reproduzir também. E Carlos Alberto, tem que lembrar uma coisa, você citou agora há pouco também a questão do laboratório de prática pedagógica, que também foi um recurso considerável. E a gente tem que pontuar e contextualizar o que foi a implantação dessa possibilidade, dessa criação desse laboratório. Também, à época, verbas parlamentares, onde você, enquanto gestor, sensível à situação, disponibilizou, entre as prioridades do Campus Centro, a necessidade de se criar esse laboratório. Né? E a gente foi contemplado na essência.
né? Então R$300 mil é um valor considerável, né? Nós vamos ter lá equipamentos de ponta, já praticamente todos já estão na casa, né? Estão lá ansiosos para que possam inaugurar, e com certeza no reinício das aulas a gente já vai ter. E também, Carlos Alberto, eu acho que a gente vai fazer com que vai ser muito legal, inclusive, né, o pensamento de ser lei, né, já está de acordo, né, foi levado à gestão, que nós vamos homenagear, né, um ex-aluno, ex-funcionário, né, assistido muito tempo pelo NAPNE, como dando o nome, né, do laboratório, que eu acho que é um reconhecimento por tudo que foi feito. E acho também, Carlos Alberto, que cada vez mais fortalece. Numa época onde a evasão escolar, de uma forma geral, em todos os segmentos, todas as instituições, ela tem sido forte, quando você consegue fazer criar esse instrumento de assistir a esse aluno, de acompanhar esse aluno, além do trabalho que é feito pelos profissionais ali do setor, eu acho que isso ajuda muito, né? Eu particularmente, eu visito muito o NAPNE, né? Então, toda hora que eu chego lá, eu falo, outro aluno? É aluno? Aí assim, não, esse aqui tá trazendo outro aluno. Isso é muito interessante, porque os alunos se sentem pertencentes àquele lugar. Né? Isso é importante lá dentro. E uma coisa também que a tendência é só crescer, né? Eu sempre vejo, a gente, a Cirlei tem, sei lá, muito tempo, né, de estrada. A gente, por mais que vivencie isso, a gente não sabe a dificuldade do aluno, porque só ele vai saber a dificuldade. Então, por mais que a gente tenha estudos, tenha teoria, tenha lidar ali na prática, os profissionais, mas só ele sabe a dificuldade que é se manter nas condições que ele tem de necessidade de assistência especial. Então, eu acho isso muito relevante também, a escola ter essa acessibilidade e se preocupar com isso. A gente logo pergunta, como que você aprende, como que você estuda na outra instituição que você tinha? Ele geralmente fala, nada. Aí você não, eu preciso disso, entendeu? Ele fala o que ele necessita. E agora a gente está com uma leva muito grande de inscritos no vestibular. Então, é isso que eu queria falar. Hoje nós atendemos quantos alunos efetivos? Quase 40, por exemplo, considerando. Em torno de 40, aproximadamente. 40 alunos. E qual é você falou de inscritos, você já sabe? Não, ainda não sabemos. Só sei que aparece lá para surdo, eu sei que tem 5. Surdo. Deficiente visual, já apareceram 4. Agora os outros a gente não sabe tem, ainda. Não tem ainda conhecimento. Vamos saber depois. Mas com certeza. Mas atualmente hoje nós atendemos aqui dentro do campus aproximadamente 40 alunos. Uma turma, você pega para pensar uma turma. Sem contar com outros transtornos. Não, outra coisa. Cada dia, depois dessa pandemia, cada dia aparece um com uma necessidade diferente. Então, e aí eu queria até ressaltar isso aqui, o nosso setor de assistência estudantil, ele é muito forte, e a cada dia que passa, que como o Buenar já falou, né, a gestão preocupada com essa questão da inclusão, da evasão e do êxito, né, a gente tem trabalhado forte, né, ajudando o setor, e o setor tem respondido muito bem. Não só na questão, hoje nós estamos falando de um projeto que foi aprovado pelo MEC, que vai, né, fornecer verba para que esse projeto seja estendido aos outros institutos. Nós estamos falando hoje no nosso café aqui sobre esse assunto, mas nós temos outras ações da assistência estudantil, como também os alunos que são surdos, né, também tem outras atividades que nós vamos trazer em outra ocasião aqui também, outras pessoas que são, né, que trabalham nesse específico na parte do surdo ou de outro, para também falar, porque também temos ações também muito importantes nesses segmentos também de alunos com outras deficiências. Mas, Carlos Alberto, olha só, tudo isso aí, todo esse trabalho, ele não seria possível se não tivesse o apoio da direção e da assistência estudantil. Por quê? A gente precisa de bolsista, então a gente faz o projeto, mas a gente precisa da instituição que tem um olhar voltado para essa necessidade, que libere o bolsista, que pague o bolsista, entendeu? Aí eu vou falar aquela fala minha que eu sempre reforço. Nós, como institutos, nós às vezes temos muito discurso e pouca prática. Falamos muito da inclusão, né?
mas fazemos muito pouco pela inclusão, quase nada, na verdade. Então, se a gente acredita, isso é uma opinião minha, né? Se a gente acredita no que a gente faz e a gente, né, quer colocar em prática, a gente tem que dar o apoio realmente às atividades. Não adianta só falar, o Instituto tem ações. Quais são as ações? Né? Nós temos que colocar isso em prática. Tem que colocar. Nós temos que colocar em prática. Esse apoio é importantíssimo. Não só... Sem esse apoio, você não chegaria em lugar nenhum, né? Sim. Eu fico assim, muito satisfeito quando chega essa notícia que o MEC está nos apoiando, mas eu também sei que a gente ficaria triste se o MEC não fizesse isso, porque a gente sabe o trabalho que é desenvolvido aqui, é um trabalho de qualidade, é um trabalho que pode ser extensivo realmente e vai ser para outros institutos, porque eu gosto muito disso. Quando a gente visita alguns campos, né, de institutos, dentro do nosso instituto ou fora do nosso instituto, quando a gente vê alguma coisa que assim, isso aí pode servir de modelo para a gente, então a gente tem que copiar. Tem que copiar. O que é bom a gente tem que copiar. E aí eu vou dar um exemplo agora para vocês, que eu fui, né, estive essa semana lá em Brasília, no IFB, onde a gente, né, participou de um seminário, né, que falou sobre integrado. E aí uma coisa que eu achei interessante, né, aí já olhando, que lá eles tiveram também o Conecta IF, que é um evento lá, né, que uma coisa interessante que eu achei, é a parte de convivência dos alunos. Nós vamos ter que conversar até sobre isso, tá? Negócio impressionante. Os alunos lá, eles têm um espaço de convivência muito interessante, que hoje é uma das coisas que os alunos, né, têm debatido conosco, porque o aluno realmente, ele fica aqui, principalmente o aluno integrado, ele fica o dia todo aqui. Então ele não, e o nosso espaço aqui, ele é basicamente para estudo, né, para pesquisa e para extensão. Não tem uma estrutura maior de, vamos dizer assim, de convivência mesmo. Embora tenhamos alguma coisa que é bastante usada, né? Pátio, mas não é suficiente para o nosso tamanho. Não é nem a suficiência, acho que não está adaptado para a necessidade dele de um descanso, vamos dizer assim. Porque ele vem aqui o dia todo, né? A gente sabe como é cansativo. Enfim, mas voltando, o que é bom a gente tem que copiar, não adianta. E é isso que, né, eu acredito que o MEC está fazendo. Ele viu que o trabalho que vocês estão desenvolvendo na assistência estudantil lá no LAP é um trabalho de qualidade, é um trabalho que tem resultado, é um trabalho que vai ajudar muitos alunos, então vamos copiar para os outros campos, outros institutos. E é uma coisa que estimula as pessoas envolvidas a sempre melhorarem, né? Sim. A gente está aqui, sei lá, muito tempo de estrada, né, nessa educação, mas uma iniciativa dessa, um estímulo desse, dá um ânimo, tem que continuar mais um tempinho tá aí. Eu acho que está no caminho. A gente também fala de inovação, isso é inovação. Sim. Nós estamos inovando aqui quando a gente prepara o material que... Mas aí deixa eu aproveitar então. Quais são muito bacana o projeto, mas os resultados obtidos, qual é a resposta dos alunos? Não, geralmente eles acatam e acham super interessante. Quando entra um aluno aqui que você apresenta um gráfico, ele fala assim, eu nunca vi isso. Então eu fiquei muito assim, vou dizer, impressionada com que eles, com o retorno deles. A gente tinha uma aluna que ela estava fazendo um sistema de informação. Quando eu mostrei para ela um cubo, ela não tinha noção que era um cubo. Ela pensava que um cubo era um quadrado. Então, quando ela viu que tem volume, que é uma figura espacial, assim, eu nunca vi isso. Quer dizer, apesar dela ser deficiente visual, nunca, quer dizer, alguém tem que mostrar para ela. Ela não vai passar aqui e procurar um cubo. Então, alguém tem que mostrar para ela o que é uma figura geométrica. A gente tem isso na área a questão do 3D. O 3D, isso aí não vou nem te falar, Serei, mas muitos alunos, até com a visão boa, não tem noção. Tem dificuldade em visualizar o 3D. Você imagina o céu. Mas então, quando você faz um material desse, ele passa a ter apresenta isso. É aprendizagem significativo. Quando você apresenta para ele, por exemplo, a menina, a primeira que entrou aqui na época, que ela foi fazer sistema,
Ela não sabia, ela disse, não, nunca me apresentaram uma reta, nunca falava, mas nunca me apresentaram. Aí você mostra para ela a figura, ela fica encantada. Se eu levei, vamos dizer, 8 anos nada, 8 anos seria o fundamental, né? Desde que ela nasceu, ela já tinha que ser, como é que dizer, orientada para isso. E às vezes a gente tem uma atitude que pra gente é natural, né? Uma eles, reta é uma coisa natural, mas para eles acham uma coisa assim, fantástica. E aluno, quer dizer, com mais idade já no ensino superior, e não tem noção de tudo isso. Então, acho que ficou bastante interessante essa apresentação aqui do projeto. Como o Carlos Alberto fala, esse momento aqui do café da manhã é para trazer fatos, informações, coisas relevantes que acontecem na nossa instituição e que a gente julga que seja importante difundir além do nosso convívio aqui diário. E realmente, Cirlei, você está de parabéns, Boinar também de parabéns, professor Carlos Alberto na sua gestão, sempre incentivando e iniciativas como essa, né, que envolvam a educação de qualidade. É isso que a gente sempre tem que buscar na nossa instituição. A gente sempre fala, nossa instituição ela é pública, gratuita, ela é de qualidade, e aí a gente está mostrando uma qualidade e ela é inclusiva. Isso é importante também frisar. A inclusão, de modo que a gente já há algum tempo é referência na nossa região e agora voltando a ser uma referência, é uma referência nacional. A gente sabe que tem alguns institutos, alguns campos que têm referências nacionais de inclusão, né? Eu lembro lá do Sul, né, que tem uma coisa, mas é bom que esse trabalho seja reconhecido, porque é um esforço muito árduo, né, de Cirlei enquanto coordenadora, do pessoal que trabalha com ela lá, dos profissionais de referência, os alunos, bolsistas. É importante ressaltar isso, que a gente busca sempre essa educação de qualidade, educação inclusiva, e a gente tem que mostrar o que é bom, o que, como o Carlos Alberto falou, o que é bom, o que a gente julga bom, a gente tem que mostrar para que outras pessoas reproduzam, isso seja difundido e a gente cumpra, mais uma vez, o papel do Instituto Federal, que é transformar a sociedade, transformar o meio onde ele está inserido. A gente já está quase aqui mais de 30 e poucos minutos de conversa. Acho que a gente... eu ia passar para a Cirlei, se ela quiser colocar alguma coisa mais que julgar necessário. A observação é o seguinte: todo esse material que é construído, ele tem que ser validado pelo deficiente. A gente só reproduz depois que ele... Isso é importante. É validado. Serve, tá bom, vocês entenderam? Tudo bem, a gente produz. Inclusive, nas equipes de produção, tem vários alunos nossos, bolsistas, que são deficientes visuais. A gente tem vários casos de sucesso aí de gente que passou por aqui e foi para outros níveis. É muito, muito interessante envolver também o nosso aluno, que é deficiente visual, na produção, não só o visual, os surdos também, os autistas, na validação do material, porque como foi falado aqui, a gente tem a impressão, mas o aluno que usa, o usuário, que tem que ter a validação final. Os profissionais de referência, ela está sempre disposta, é realmente uma servidora que veste a camisa da instituição, da causa que ela abraça há tantos anos, e não tem uma oportunidade que eu peço um socorro, peço ou estimule, ou ela vem trazendo a possibilidade de projetos, e eu acho muito interessante. E para isso também, Cirlei, eu acho que você tem que estar sempre parabenizando sua equipe, né? Sua equipe é uma equipe extremamente que veste a camisa, né? Na figura dos comprometidos e compromissada, né? Com a causa e com a instituição. Eu acho, Carlos Alberto, que isso facilita muito, né? Eu acho que essa ligação. Eu termino aqui a minha fala parabenizando Carlos Alberto, enquanto nosso gestor maior, Cirlei e a sua equipe, João Ivan, mais uma vez pela ideia. Eu acho uma ideia brilhante você colocar as coisas que acontecem em nossa instituição para que seja dado publicidade. E aí fica um convite, da mesma forma que eu tive a oportunidade outras vezes. Quem não conhece, vá ao NACO para conhecer, independente se você tem ou não, até porque é também importante que os nossos servidores, principalmente os professores, que estão lá lidando com os alunos, eles têm essa percepção de que tal aluno, determinado aluno, precisa ser assistido, independente de sua necessidade. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado aí por tudo que você tem feito no nome da escola. Hoje a gente fica feliz pela notícia, porque a gente já fica satisfeito de a gente fazer essas ações
como um projeto desse aqui dentro da nossa instituição. Mas agora a gente sabe que isso vai se expandir para outros alunos que têm dificuldades e não têm essa oportunidade que os nossos alunos aqui têm. Então, a gente fica muito satisfeito com isso, sabendo aí da competência, da capacidade de todos os envolvidos no MAP lá, e que nós também vamos chamar em algumas outras vezes para tomar o nosso café aqui e também se aprofundar, porque não são só essas ações, tem outras ações. Essa é uma que essa semana nos trouxe a notícia, nós ficamos muito satisfeitos, né, alegres, estamos até agora, porque é uma conquista muito grande para a nossa instituição, mas virão outros assuntos, né? Então, finalizando, né, quero agradecer a você, Cirlei, ao nosso amigo Ike Boiná, ao Jonivan, por todas essas ações que são feitas em prol dos nossos alunos com necessidades especiais, tá bom? E a responsabilidade agora ainda é maior, né? Agora ficou maior. Ficou maior, mas a gente vai dar conta. A qualidade também é muito grande. Exatamente. Então, gente, obrigado pela audiência. A gente se encontra em outro café com o diretor, trazendo um outro assunto relevante aqui. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Obrigado.